Olá, amigos do Ativo Virtual! E a notícia que não para de chegar é justamente sobre a nova taxação de dividendos, que agora o governo atual está falando até mesmo 15%. E isso certamente está deixando os investidores confusos, e é por isso que eu estou trazendo esse vídeo justamente para tentar ajudar nossa comunidade a saber sobre o assunto, entender alguns fundamentos e também dizer para vocês o que eu estou fazendo. E é por isso que eu convido a vocês a se inscreverem no canal e deixarem um like neste vídeo, justamente para entender que conteúdos como esse são relevantes para vocês. Lembrando de ligar o sino de notificações para receberem os conteúdos que eu publico diariamente no Ativo Virtual. Então, bora pro vídeo. Bem, recentemente saíram matérias como essa sobre agora ter imposto de renda sobre os dividendos. Assunto esse que já é mais antigo, já é falado sobre isso desde o ano passado. Eu trouxe para vocês vários vídeos aqui no canal também falando sobre o assunto e que inclusive a proposta inicial do governo era de 10%. Mas em entrevistas, o Paulo Guedes e até o Bolsonaro também trouxeram falas que acabaram repercutindo muito forte no país, como por exemplo esta aqui: perderemos o respeito da população se não pagarmos impostos sobre lucros e dividendos. Isso de acordo com Paulo Guedes. Isso porque o Paulo Guedes falou na quinta-feira sobre a reforma do imposto de renda e que ela fosse feita como uma ferramenta para viabilizar o Auxílio Brasil. E com isso, utilizaria então a tabela de incidência do tributo para pessoas físicas e não somente para pessoas jurídicas, como estava sendo cogitado anteriormente. Então a verdade é que o governo atual, se reeleito, ele está querendo continuar com esse programa aqui. Mas vale citar também que isso não é um fato isolado apenas do Bolsonaro ou do Paulo Guedes. O assunto está repercutindo de maneira que vários candidatos também têm intenção de tributar os dividendos. Só que aqui a intenção é custear o Auxílio Brasil de R$600, como por exemplo nessa matéria da CNN que fala: Bolsonaro sugere taxar lucros e dividendos de quem ganha mais de R$400 mil por mês para custear o Auxílio Brasil. Mas essa fala aqui é uma fala que sabemos que é controversa, porque a intenção do Paulo Guedes é taxar todo mundo e não apenas aqueles que ganham mais de R$400 mil por mês. Então, entre o presidente e o ministro Paulo Guedes, existem algumas nuances que a gente não sabe para que lado vai seguir corretamente. Mas eu trouxe para vocês que já tem proposta do governo a respeito da taxação dos dividendos. Assunto esse que ficou morno justamente por conta da época de eleição, e um tema desse é antipopular. Mas vamos raciocinar. Ainda que seja apenas para aqueles que pagam mais de R$400 mil por mês, e de repente, você com um patrimônio muito menor do que este, vai pensar: bem, eu não recebo nem perto disso, então isso não vai me afetar de maneira nenhuma. E você está enganado se você pensa dessa forma. Afinal de contas, quem verdadeiramente movimenta o mercado são os grandes investidores. E isso que gera verdadeira liquidez e atrai investidores até mesmo do exterior. Mas eu destaco aqui para vocês outra fala que o Bolsonaro trouxe na sua live semanal, falando justamente sobre esse assunto, onde ele destacou da onde virá os R$200 extras para pagarmos os R$600 a partir do ano que vem. De dois possíveis lugares. Primeiro, se a guerra continuar lá fora, continuamos a emergência aqui. Da mesma forma que nós passamos os R$200, se vota uma proposta de emenda à Constituição e o parlamento vai ser favorável. A esquerda vai discursar contra e vai votar favorável. E a outra forma é a taxação de lucros e dividendos para quem ganha acima de R$400 mil por mês. O pessoal paga imposto bem pequeno, o certo seria pagar 27% disso tudo. Se não quer, a proposta da equipe econômica é 15%, e que fica, naturalmente, abaixo da pessoa física, que paga até 27%, que na verdade é 27,5%. E justamente falando sobre opiniões de mercado, e na sequência eu vou dar a minha, mas o Thiago Reis traz aqui que taxar dividendos em 10%, na matéria anterior que eu falei para vocês, em que estava sendo cogitado 10% nos dividendos, já não seria o fim do mundo, mas abriria precedente para mais impostos. Justamente porque começa uma nova onda de taxações e abre-se precedente para fazer novos pagamentos de impostos, sendo que essa de 10% era justamente porque era uma tentativa de driblar a rejeição que a proposta anterior sofreu entre os senadores, sendo essa que ficou travada no Senado e estabelecia um imposto de 15%, que é justamente esse que voltou a ser falado agora, e uma tributação para empresas de 26%. E como certamente muitos de vocês que assistem o canal Ativo Virtual já estão bem informados e já sabem, existe tributação de imposto de renda retido na fonte com alíquota fixa de 15% para o JCP. E é justamente sobre isso que eu vou destacar aqui para vocês quais são as diferenças para os dividendos. Tema esse que eu já trago muitas vezes aqui, mas vou mostrar para vocês, inclusive escrito, porque assim vocês podem retornar nesse vídeo sempre que sentirem necessidade. De maneira resumida, quando é necessário realizar a distribuição de lucro nas organizações, o pagamento é feito por meio de dividendos ou JCPs. De acordo com a legislação vigente, as empresas são obrigadas a distribuir, quando existem lucros, parte dele em forma de dividendos para os seus acionistas, sendo que os dividendos realmente são uma
uma remuneração para os acionistas das empresas. Só que os dividendos são isentos de imposto de renda. Já a outra forma é justamente o JCP, que os seus valores são deduzidos a partir do lucro antes do desconto do imposto de renda. E dessa maneira, o negócio paga menos impostos ao pagar os investidores utilizando o JCP ao invés dos dividendos. E como as organizações não pagam imposto de renda sobre esse valor, a tributação acontece no momento do depósito da quantia para os seus sócios, ou seja, os acionistas. E a alíquota é de 15%. E se essa matéria realmente for para frente, significa que vai igualar aqui o JCP aos dividendos. E agora começa uma parte onde eu vou passar um pouco para vocês da minha opinião sobre o assunto, porque como vocês podem ver por esse texto aqui, os dividendos eles já são tributados e pagos pelas empresas. Essa é a diferença do JCP, que acontece no momento contábil diferente. E é por isso que é transformada, então, a alíquota para o recebedor, ou seja, os sócios ou acionistas. O que implica dizer que se os dividendos forem taxados com 15% também, ou qualquer outro percentual, significa que vamos pagar impostos duas vezes sobre o mesmo dinheiro, ou seja, o mesmo lucro. E nesse aspecto, eu sou totalmente contra. Alguém precisa deixar de pagar esse imposto sobre o dividendo, seja a empresa ou o acionista. Caso contrário, é bitributação. E aí, como eu mostrei para vocês, o foco do Paulo Guedes é justamente para poder financiar o Auxílio Brasil, e ele destacou: não pode colocar o auxílio de R$600 no orçamento pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porque senão estoura o teto de gastos do governo e isso gera crime de responsabilidade fiscal. E aí ele continua: mas o compromisso está assumido, vai ser R$600 em 2023 e ponto final. Então, para ter esse ponto final, não tem mágica, precisa tirar de algum lugar. E esse algum lugar é justamente dos dividendos, como eu estou mostrando para vocês. Mas, novamente, não importa se é o governo atual ou outro governo, qualquer governo que seguir nesta linha, esta é a minha opinião que eu estou dando para vocês, estou mostrando para vocês também elementos para que vocês possam ter as próprias conclusões de vocês, concordando ou discordando da minha opinião, porque o assunto é polêmico mesmo. E só para trazer um complemento, segundo o Paulo Guedes, a arrecadação anual estimada em 70 bilhões de reais, com um novo tributo seria o suficiente para financiar 52 bilhões de reais do adicional de R$200 do Auxílio Brasil, saindo dos R$400 para os R$600, além de 17 bilhões de reais para a correção da tabela do imposto de renda, que ainda por cima está se falando de fazer uma correção da tabela do imposto de renda. E vai lembrar que sobre esse tema da Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo pediu que as estatais acelerassem o pagamento de dividendos para o ano de 2022. E as empresas que responderam foram o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica e também a Petrobras. E como vocês sabem, eu trouxe aqui para vocês matéria falando sobre a Petrobras, tanto dos dividendos futuros, quanto também desse grande pagamento que ela fez, tornando ela uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo, justamente por adiantar todos esses dividendos que muitos investidores acabaram recebendo, inclusive está programada o segundo pagamento da parcela dela. Se você não viu o vídeo, que eu trago todos os finais de semana, que serve de ferramenta de apoio a tomar decisão para os investidores, que são os dividendos da semana, vou até deixar um card que vai aparecer para vocês nesse momento. Então, o que eu estou fazendo é justamente, se eu não encontro uma verdadeira oportunidade no mercado nesse momento, considerando meu setup de compra, ou seja, se a empresa está valendo a pena em vários quesitos fundamentalistas, ainda por cima está barata em relação ao seu PL e ao seu valor patrimonial, observando a sua capacidade de crescimento e pagamento de dividendos, em muitos casos, eu aumento a minha reserva de oportunidade, ao invés de comprar ações apenas para aumentar minha posição. E eu trouxe um vídeo recentemente falando justamente sobre um investimento para ser utilizado como ferramenta de reserva de oportunidade com alta rentabilidade para ter ganhos reais, ou seja, acima da inflação. Vou até deixar um card para vocês, que vai aparecer nesse momento também, recomendo que vocês vejam. E isso, naturalmente, pelo menos até que a gente tenha mais clareza do que vai acontecer de fato sobre a criação desse imposto de renda para os dividendos, já que não temos nenhuma confirmação, apenas promessas políticas. E pessoal, aproveito para falar para vocês que eu habilitei a opção Seja Membro, e para quem quiser e puder apoiar o Ativo Virtual, basta clicar nessa opção, que aqui vão ter opções a partir de R$ 2,99 por mês, ajudando que essas análises cheguem para mais pessoas. Bem, meus amigos, gostaria que vocês deixassem nos comentários abaixo o que vocês estão fazendo sobre o assunto, e em especial, o que vocês pensam a respeito da taxação de dividendos. Só vai lembrar que não estamos falando de política aqui, mas a intenção dos políticos que reverberam no mercado financeiro e, por consequência, afetam os nossos investimentos e a atratividade da Bolsa de Valores brasileira para os grandes investidores. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e, caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e liguem o sino de notificações para ficarem bem informados. E um agradecimento especial para os membros do canal que favorecem que esses conteúdos sejam feitos para toda a comunidade.